E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do professor Renatão e também ao canal do Decisão Concursos, beleza? Lembrando que você pode estar assistindo esse vídeo pelo canal do professor Renatão ou pelo canal do Decisão Concursos. Logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes para você e o mais importante deles é o nosso mini curso gratuito para o DPEM, tá? Mini curso de resolução de questões, várias questões comentadas em vídeo para você, está logo na descrição do vídeo, além de grupo do WhatsApp, e-book grátis e várias outras informações importantes além desse curso grátis, certo? Antes de a gente começar a resolver a questão de hoje a respeito do concurso do DPEM, peço que você se inscreva, cara. Se inscreva agora no canal no YouTube do professor Renatão. Ative o sininho para receber as notificações. Claro, cara. E a gente está fazendo esse vídeo aqui para você porque a gente gosta de você. Então você precisa gostar da gente. Se não gostar da gente, gostar do nosso conteúdo, então dá aquele like maroto aí logo abaixo do vídeo. Dá aquele like maroto, beleza? Então, vamos tratar uma questão hoje a respeito da improbidade administrativa, assunto cobrado aí no concurso do DPEM. Vamos lá? Considerando as disposições da Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA, julgue o item a seguir. Lealdade às instituições é um valor que a Lei de Improbidade Administrativa busca resguardar. E aí, questão certa ou questão errada? Tempo! Conseguiu identificar o erro ou por que essa questão está certa, cara? Então faz um favor aí pra gente, desce até os comentários desse vídeo e coloque aí o que você conseguiu identificar nessa questão. Ela está certa ou ela está errada? Por quê? Além de saber responder uma questão de concurso público, se ela está certa ou errada, é preciso você saber explicar. Por quê? Porque aí você prova que realmente você entendeu o conteúdo e você pode argumentar, entre aspas, com a banca, você pode responder conscientemente. É aí que você começa a ser aprovado em concurso público. Essa questão aqui, por exemplo, está certinha, tá? Está lá no artigo 11 da LIA. Constitui ato de improbidade administrativa quem atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade. Olha aqui, ó. As instituições e, notadamente, aí tem mais alguns requisitos lá que eu não trouxe para você, para não ficar muito extenso o nosso texto aqui. Beleza? Então, ó, no caput do artigo 11 da lei, você já pode dar uma atenção maior a esse artigo, porque ele foi objeto dessa questão. Então, nos outros itens subsequentes, também pode ser elaborado outras questões. Então, não pode ser violado a honestidade, a imparcialidade, a legalidade e a lealdade das instituições. Beleza? Então, questão certíssima, querido estudante. Espero que você tenha acertado e a gente vai para outra questão. Questão número 2, também da CESP. Considerando as disposições da Lei 8429 de 92, LIA, julgue o item a seguir. As disposições da LIA são aplicáveis àqueles que induziram o agente a praticar um ato improbo. E aí, questão certa ou questão errada? Olha só, o que a questão está perguntando? As disposições são aplicáveis àqueles que induziram um agente, então não necessariamente um agente público, aquele que induz, um civil, aquele que induz um agente público a praticar um ato improbo. E aí? Cara, sim, a questão está certa. Artigo 3 da nossa lei. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público,
Então, aplique-se a lei de improbidade administrativa, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra à prática de ato de improbidade administrativa, ou mesmo que ele não induza, mesmo que ele não concorra, se ele se beneficiar de qualquer forma, direta ou indiretamente. Então vocês podem ver como ele é abrangente, tá? Como a lei é abrangente. Mesmo não sendo agente público, mesmo que ele induza, vai lá, cara, faz, ou ele concorra, ajudou, né? Substitua a palavra concorra por ajudou a praticar a improbidade administrativa, mesmo que ele se beneficie diretamente, tá? Pega aqui um trocadinho para ti, ou indiretamente, tá? Intermédio de outros favores, seja lá qual for, indiretamente também vai responder o particular. E aí eu coloquei um mnemônico para você, né, cara? Professor Renatão sempre botando você, sempre dando aquele bizu, né? Tem um professor aqui que trabalha com nós, no concurso do DEPEN aqui, o Cláudio Castro Bizu. Vou adotar o nome dele, Renatão Bizu, tá? O particular responderá pela LIA, Lei de Improbidade Administrativa, é uma sigla, tá, pessoal? Quando ele tiver a caneta BIC. O que, professor? Fumou o quê? Não, tá aqui, cara, ó, BIC. Quando ele se beneficiar, induzir ou concorrer. Quando ele se beneficiar, induzir ou concorrer, mesmo que ele se beneficie direta ou indiretamente, ele vai sim ser responsabilizado pela lei de improbidade administrativa. Então, questão certa. Beleza? Questão número 3, CESP 2020. Acerca da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item seguinte. Nas ações de improbidade administrativa, a única função do Ministério Público é atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. E aí, tempo. Cara, questão certa ou questão errada? Bom, se você já está há algum tempo aqui no canal no YouTube do Professor Renatão, você já viu um pega-ratão bizonhão enorme aqui nessa questão. Olha só, a única função do Ministério Público. Então, ele só tem essa função. E aí, só por isso aí, cara, você já pode dar um bico bem consciente nessa questão, dizendo que ela está errada. Olha só, o Ministério Público ele vai sempre atuar como fiscal ou como parte. Sempre atuar como fiscal ou como parte. Então, ele não tem uma única obrigação de atuar como fiscal, o que torna a questão errada, certo? Com todas essas palavras muito amplas, a única, somente, exclusivamente, essas palavras em todos os casos, o único caso, sempre será também, essas palavras, elas têm uma probabilidade, presta atenção que eu estou falando, uma probabilidade de tornarem o item errado. Por quê? Porque no direito, a gente geralmente, quase sempre, 99% dos casos, a gente tem uma exceção. Quando vem uma palavra dessa, ela arrebenta com as exceções. Ela está dizendo que não tem mais exceção. Olha só, a única função do Ministério Público é atuar como fiscal. Quer dizer, ele não pode atuar como parte? Está dizendo que ele não. Esse único está dizendo que ele não pode, por isso que tornou o item errado. Beleza? Bom, a questão número 4, CESP também 2020, diz o seguinte. Considerando as disposições da Lei 8429 de 92, julgue o item que se segue. Constitui ato de improbidade administrativa permitir a realização de despesas não prevista em regulamento. Tempo! Questão certa ou questão errada? Cara, questão certinha também. Olha lá. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda do patrimônio, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas ao artigo 1º desta lei e, notadamente,
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em leis. E aqui eu complementei um pouco para você, mais uma dica aí, mas por aqui a gente já consegue resolver a questão. Então, a questão está certinha. Vamos aí para a próxima questão. Questão número 4. Considerando as disposições da Lei 8429 de 92, julgue o item que se segue. O dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração. E aí, tempo. Questão certa ou questão errada? Cara, questão certinha, tá? A lei de improbidade administrativa diz que o seguinte: são atos de improbidade administrativa aqueles que importam no enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da administração pública, tá? Nesses três institutos, a gente tem a figura do dolo. Enriquecimento ilícito, eu preciso do dolo. No prejuízo ao erário, posso agir por dolo ou por culpa. E nos atos que atendem contra os princípios da administração, também preciso do dolo. Então, gabarito certinho. Beleza? Vamos para a próxima questão. Gabarito certo, né? Gabarito certinho na CESP não tem. Próxima questão aí é da Lei de Drogas. Considerando o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, instituído pela lei, julgue o item que se segue. No território nacional, é terminadamente proibido o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidos drogas. Questão certa ou questão errada? Tempo. Questão errada. Olha só. Ficam proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita, a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidos drogas, ressalvadas as hipóteses de autorização legal. O erro da questão tá porque está no sentido que em nenhuma hipótese pode ocorrer. E sim, quando se tratar de uma autorização legal, e essa autorização legal geralmente ela é para tratamento da saúde, aí sim pode ocorrer. Beleza? Então, questão errada. Questão número 2. Considerando a legislação penal especial, julgue os itens seguintes. É atípica por falta de previsão na legislação pertinente ao usuário a conduta do agente que simplesmente colabora como informante com o grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Questão certa ou questão errada? Tempo. Cara, essa questão aqui está errada. Olha só. Está dizendo que é atípica. Não é típico, não configura crime a conduta de colaboração, tá? E olha só, a conduta não pode passar da mera colaboração ou mera informação. Se o agente pratica alguma conduta típica do traficante, ele será. Só existe o crime se a colaboração for para grupo, associação ou organização. Os famosos olheiros aí que ficam nas favelas, né? Aí, como eles estão trabalhando para um grupo ou para uma associação, aí sim a conduta deles se configura crime. Beleza? Então, questão errada. Está dizendo que não é uma configuração do crime e sim é uma configuração de crime em alguns casos. Questão número 3. Com base no entendimento do STJ, julgue o próximo item a respeito da aplicação da pena. Condenação anterior por delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio não faz incidir as circunstâncias agravantes relativas à reincidência, ainda que não tenha decorrido 5 anos entre a condenação e a infração penal posterior. E aí, questão certa ou questão errada? Tempo.
Cara, essa questão aqui está certa. Olha só, o porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28, possui natureza jurídica de crime, já que tal conduta foi somente despenalizada pela lei, mas não descriminalizada. Não deixou de ser crime, apenas deixou de receber uma pena aquela pessoa que é pega portando uma quantidade de drogas para seu consumo. Beleza? Então essa questão aqui está certinha, tá? E a questão está certa porque diz que não é um agravante. Realmente você portar, realmente você for pego portando uma quantidade de drogas e você já tem uma outra condenação, outro processo, não vai atenuar o seu caso, vai continuar com tudo como está, beleza? Então, questão certa. Bom, agora vamos resolver algumas questões da Lei 13.964 de 2019, que aperfeiçoa a legislação penal e a legislação processual penal, certo? Não temos questões dessa lei, então Decisão Concursos aqui elaborou umas questões para você ver onde isso pode ser questão de prova. O Código Penal alterado pela Lei 13.964 diz que subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência, é motivo de aumento de pena se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. E aí, tempo. Questão certa ou questão errada? Cara, essa questão aqui está certinha, tá? A alteração foi isso aqui, ó. Arma branca antes era apenas com emprego de armas. Então, questão certa é porque teve essa alteração aqui. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Questão número 2. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial não poderá ser aprovado pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. E aí, questão certa ou questão errada? Tempo. Cara, essa questão aqui está errada. Olha só. Nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento à União, aos Estados e município, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia, tá? A questão disse que não poderá ser provocada, então tornou o item errado. A primeira questão, CESP 2019. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Acerca dos poderes administrativos. O Corpo de Bombeiros de determinada cidade, em busca da garantia do máximo benefício da coletividade, interditou uma escola privada por falta de condições adequadas para a evacuação em caso de incêndio. Neste caso, a atuação do Corpo de Bombeiro decorre imediatamente do poder disciplinar, ainda que o proprietário da escola tenha o direito ao prédio e a exercer o seu trabalho. E aí, qual é o poder? Tempo! Cara, questão errada. Olha só. Poder disciplinar, penalidade imposta ao servidor ou à pessoa que tenha relação com a administração pública, tá? Mas se for uma situação que se tratar de um particular que não possui vínculo com a administração pública, aí torna-se o poder de polícia. Então aqui a questão trouxe o seguinte, ó, interditou a escola, então restringiu o uso da escola. Quando a gente restringe, a gente está falando do poder de polícia. Então, questão errada, ela diz que é poder disciplinar e, na verdade, estamos falando do poder de polícia. Beleza? Sigamos aí para a próxima questão. Questão número 2 da CESP 2017. Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Acerca dos poderes administrativos. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio, sob pena de sanção se descumprida a ordem. Neste caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento da sua
Ordem é disciplinar e deriva do poder hierárquico. E aí, tempo. Essa questão aqui, ela está certinha. Olha só, poder disciplinar é para os vinculados à administração pública aplicar sanções. Foi o que a questão trouxe aqui, ó. Poder disciplinar vai aplicar uma sanção aos soldados. Poder hierárquico dá ordem, fiscaliza, revisa, delega e avoca. Também está certo. Então, questão certinha. Lá no começo da nossa aula tem aquele printzinho importantíssimo lá para você. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Questão número 3 da CESP-PRF. No que diz respeito a desvio e excesso de poder e a responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo. Ocorre desvio de poder na forma omissiva. Desvio de poder na forma omissiva, quando o agente público que detém o poder dever de agir se mantém inerte, se mantém parado, sem fazer nada. Ao passo que o excesso de poder caracteriza-se pela necessária ocorrência de um transbordamento no poder-dever de agir do agente público, não sendo cabível na modalidade omissiva. E aí, certo ou errado? Conseguiu identificar o erro dessa questão? Ou por que ela está certa? Beleza? Olha só, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Ó? Vamos lá então, ó. Excesso de poder. O excesso de poder ele se divide de duas formas. Quando o agente pratica o ato fora da sua conduta, tá? Ele não poderia fazer aquilo e ele fez, ou de maneira desproporcional, ó, fora de sua competência, ou de maneira desproporcional, tá? Quando ele é omisso, ele comete o excesso, pois deveria agir. Então, a omissão dele tem a mesma interpretação que ele tivesse excedido. Por exemplo, era só para ele fechar a loja, ele foi lá, deu 4 tiros no teto, jogou o dono da loja no chão, algemou o cara, jogou no camburão da viatura, porque ele teve o excesso. Vamos supor que a lei dizia que ele tinha que fechar o estabelecimento porque ele estava irregular e ele não fechou. Ele tem a mesma interpretação do excesso, tá? Ele deveria agir, certo? Ó, exemplo, um gerente de uma loja tem o dever de fiscalizar os funcionários, porém, ele fica o dia inteiro no celular, fazendo o quê, cara? Vendo videozinho engraçado no WhatsApp. E se você fica o dia inteiro vendo videozinho engraçado no WhatsApp, tu não vai passar no concurso. Obviamente, ele extrapola os limites. Ele não poderia deixar de fiscalizar. Sendo assim, ocorre por excesso de poder na modalidade omissão. O erro da questão está dizendo que não é cabível na modalidade omissiva e sim é cabível na modalidade omissiva. Vamos lá então, quarta questão aí que é na subida, que é canela engrossa, galera. Questão CESP-AGU. Acerca dos poderes administrativos, julgue o item subsequente. O administrador público age no exercício do poder hierárquico ao editar atos normativos com o objetivo de ordenar a atuação de órgão a ele subordinado. E aí, certo ou errado? Tempo! Daí, conseguiu identificar o erro dessa questão ou por que ela está certa? Então, se não conseguiu, dê o pause, leia novamente aí e depois você vê a explicação. Essa questão está certinha. Olha só, galera. Editar atos normativos, poder hierárquico. Está lá no nosso printzinho no começo da nossa aula. Editar atos gerais ou normas gerais para complementar lei, poder regulamentar. Aqui a questão trouxe que o poder hierárquico é para editar atos normativos. Então, gabarito certo dessa questão. Beleza? Vamos aí para a próxima questão. Questão número 5, CESP 2015. No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder
e o desvio de finalidade não decorre da conduta omissiva do agente público. E aí, tempo. Bom, se você prestou atenção nas questões anteriores, você já viu que essa questão também está errada. Eu já expliquei isso lá, mas vou pincelar aqui de novo para você saber como que é a parada. Abuso de poder é um gênero que se divide em excesso de poder e desvio de finalidade. Excesso de poder, quando ele vai além daquilo que é a sua competência, e o desvio ele foge da finalidade, tá? São essas duas distinções bem distintas aí para você. Pode se dar por ação ou omissão. Lembra lá do fiscal que ficou no WhatsApp vendo o videozinho de mulher pelada? Pois é, ou videozinho engraçadinho, ou videozinho engraçadinho. Pois é, acontece isso aí, certo? Sigamos aí então, questão número 6. No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item. Constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regulamentar a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. E aí, tempo. E aí, conseguiu identificar o erro da questão? Ou o acerto? Por que ela está certa? Essa questão aqui está errada. Olha só. Constitui poder de polícia atividade da administração pública ou empresa privada ou empresa privada ou concessionária com delegação, poder de polícia com delegação, poder de polícia restringir o uso e o gozo de bens, tá? Nada de entidades privadas. A delegação do poder de polícia só pode ser delegada a entidades administrativas de direito público. Então, questão errada também. Sigamos? Vamos lá. Julgue o próximo item a respeito dos poderes e deveres do administrador público. O poder do administrador público, que constitui ao mesmo tempo dever com a comunidade, é irrenunciável a seu titular. Vamos ver, ó, o poder do administrador público, que constitui ao mesmo tempo dever para a comunidade, é irrenunciável. Tempo! Cara, questão certinha. Olha só, isso aqui dá até um desespero no coração do boneco, né? Quando o boneco vê isso aqui, tá? Mas tranquilo, cara, isso aí é como se fosse vírgulas, tá? Olha só o comentário que a gente trouxe aqui. Nunca o agente delegante pode renunciar suas competências ou transferir a titularidade delas, pois esta decorre sempre e diretamente de lei. Então, não pode ser quando ele quiser, tá? Depende de lei. Quem? Ó, o delegante, a pessoa que manda, tá? A pessoa que manda. O poder é irrenunciável, mas pode ser transferido somente por lei. Então, questão certinha, ó. Diz que constitui ao mesmo tempo dever com a comunidade, é irrenunciável pelo titular. Ele não pode renunciar. Ele não pode simplesmente dizer, não quero mais. Ele pode pegar, ó, não estou afim, vou transferir para tal coisa vai ser responsável. Aí, tranquilo, certo? Vamos lá, estamos quase finalizando esse nosso bloco de 10 questões de atos administrativos. Questão CESP AG1. Acerca do poder de polícia, poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e atividades individuais em função do interesse público, julgue o próximo item. O poder de polícia é indelegável. E aí? Tempo! E aí, cara, acertou essa questão? Questão errada. O poder de polícia pode ser delegado para pessoa jurídica de direito público e, em caso de fases de consentimento e fiscalização, para pessoa jurídica de direito privado, tá?
Então, poder de polícia é indelegável? Não, pode sim ser delegado, tá? Questão errada também. Sigamos? Vamos lá. Questão 9, Ministério Público do Estado, CESP. Acerca dos poderes administrativos, julgue o item a seguir. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente busca alcançar um fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. E aí, tempo. Conseguiu? Cara, questão errada. Vamos recapitular aqui, ó. Abuso de poder, excesso, abuso de poder, fuga da finalidade, desvio de finalidade, tá? Quando ele excede, ele poderia fazer aquilo, fez algo a mais. Quando ele desvia, ele era para ter feito uma coisa e fez outra, tá? Então, questão errada, tá dizendo que o excesso é para fim diverso. Não, o excesso é para quando ele extrapola, tá? Acrescentei um comentário aqui, mas só por essa explicação você já consegue resolver essa questão. Já é a terceira vez que eu explico isso nesse vídeo, porque é importantíssimo. E para a gente fechar aí, aqui a rapadura é doce, mas não é mole, a gente chega na questão número 10. Em razão da discricionariedade do poder hierárquico, não são considerados abuso de poderes eventuais excessos que o agente público, em exercício sem dolo, venha a cometer. E aí, tempo. Cara, questão certa ou errada? Olha só, questão errada. Mais uma vez, o abuso de poder é gênero no qual se encontram duas espécies, desvio de poder e excesso de poder. Explicação aqui para você de novo de desvio e excesso. Mas olha só, vamos analisar aqui a questão. Em razão da discricionariedade da margem de escolha do poder hierárquico, não são considerados abusos de poder eventuais excessos. Então, pelo fato de ser um ato discricionário, está dizendo que não vai ser punido os excessos. Está errado. Consta aqui as duas explicações, os dois conceitos para você do abuso de poder gênero e dos subgêneros desvio de poder e excesso de poder. Fechou então, galera? Um abraço, bons estudos e até mais.